Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero conversar com vocês sobre cortina de fumaça e eu vou trazer um exemplo aí bem bacana para você entender. Essa semana nós tivemos aí duas notícias aí que bombaram na mídia. Primeiro foi a declaração do Marcos Valério com relação à provável participação do Lula na morte do Celso Daniel, prefeito de São Bernardo. E a outra, o possível envolvimento da família Bolsonaro com uma das pessoas que participou do assassinato da vereadora Marielle. O que uma coisa tem a ver com a outra? Preste atenção na sequência dos fatos, na sequência das reportagens, na sequência das informações. Primeiro vem o depoimento do Marcos Valério, onde aponta para o Lula diretamente, dizendo que ele tem envolvimento em um crime de assassinato. Ou seja, a reputação do Lula aí é colocada em xeque. E de repente, a Rede Globo, somente ela, lança uma outra matéria que vai diretamente atacar a reputação do presidente da República. A grande pergunta que você precisa fazer é: por que a sequência das matérias desta maneira? Por que tirar o foco do Lula e colocar o foco no Bolsonaro? Isso se chama cortina de fumaça. Já foi comprovado pela justiça que o porteiro mentiu. E isso já estava nos autos, mas a Rede Globo não colocou isso em pauta. Foi falar depois. O que isso tudo tem a ver com cortina de fumaça? Em vez deles irem para um depoimento de um cara que está fazendo lá as suas considerações e fala sobre o ex-presidente da República, e em vez de apurarem o fato de verdade, não. Esse fato permanece oculto. Investigações muito suspeitas. A família sempre questionando por que as investigações do caso Celso Daniel não seguiram à frente, com informações aí muito importantes ao longo dos depoimentos. Mas pegaram uma notícia falsa e levantaram uma outra notícia falsa para quê? Para que se faça uma cortina de fumaça sobre essa primeira notícia. Então a última notícia é a que vai ficar em pauta. E aí o nosso presidente, atual presidente, fez uma live, se indignou, dando força a essa cortina de fumaça. Ameaçou veladamente as emissoras que estão com débito com o governo: se não cumprirem, não vai ser renovada a concessão. E ficou a discussão toda em cima dessa briga do presidente com a Globo. Enquanto isso, a matéria que deveria estar bombando nas mídias não está, que é a acusação que o Marcos Valério faz do presidente Lula. A grande pergunta: o que o Marcos Valério tem a perder? Nada. Por que ele faz uma acusação desse tipo? E quando ele faz uma acusação desse tipo, ele precisa provar. E se ele acusa e tem como provar, aí temos um problema sério. Porque esse rapaz, ele jamais falaria algo desse sem ter a capacidade de provar. E quando ele solta uma informação dessa, ele coloca em descrédito um grande ídolo da igreja, pode ser até considerado igreja, da esquerda brasileira, que é o Lula. E aí, o que acontece? Por que a emissora faz desta maneira? Vou te responder, é simples. O governo atual não está liberando verba para as emissoras. Essa é o grande X da questão. Acabou a ter uma infinidade de dinheiro rolando nas emissoras para fazer propaganda do governo. Não existe mais. Então, a fonte secou. Então, o que é necessário? Derrubar este governo para que outro governo alinhado à esquerda venha e volte a fornecer o que para essa emissora? Dinheiro, propaganda, recurso. A importância ali não é com a verdade. A importância ali é o que está por trás dessa cortina de fumaça. Hoje, a Rede Globo perdeu uma grande substância de dinheiro
porque não há mais essas propagandas. E agora, a subsistência dessa emissora começa a ficar em risco, começa a entrar em risco. E as outras emissoras que agora perceberam que devem dar a notícia e não moldar a notícia, eles estão crescendo no meio da população. Então, Bandeirantes, Record e as outras emissoras estão crescendo. Então, acabou esse período de idiotização das pessoas, de deixar as pessoas imbecis. Isso não existe mais. Então, a cortina de fumaça, ela não está funcionando. Não está funcionando. Então, se faz hoje um grande boicote à Rede Globo, justamente porque ela não age com imparcialidade. Age sempre da mesma maneira, querendo minar o governo. Quer ver uma coisa? Acho que no jornal lá da Passa Meia-Noite da Globo, mostrou lá o Sardenberg dando notícias do governo, da economia. E mostrou, com fatos e dados, que a economia do Brasil começa a se recuperar de uma maneira interessante. E você precisa ver a cara da repórter. Bem, vamos prosseguindo aqui para a gente entender um pouquinho mais o que é cortina de fumaça. O que é tentar moldar a sua mente. E depois eu vou te indicar um livro no final desse vídeo, para você ler, para você entender um pouco como essas coisas funcionam. Preste atenção. Há muitos anos atrás, o Vanderlei Luxemburgo foi técnico da seleção brasileira. E eu não estou dizendo que ele tem alguma questão de envolvimento com isso, não. Quando você via o Jornal Esportivo da Globo, era impressionante. Na época ele era técnico do Palmeiras. E o Palmeiras estava assim, explodindo, né? Estava na crista da onda. E ele vinha como um técnico muito renomado, porque ele foi técnico do Santos foi campeão, técnico do Palmeiras foi campeão. Aí, se eu não me engano, ele foi 3 ou 4 vezes campeão brasileiro aí, em sequência. E nessa época ele estava no Palmeiras. E o Palmeiras estava muito bem. E as sequências das reportagens era a seguinte. Falava-se do Palmeiras, do Vanderlei Luxemburgo especificamente, e se falava da seleção brasileira. Era sempre assim. No seu inconsciente, o que a emissora estava querendo fazer com você? Olha, o Vanderlei Luxemburgo é o melhor técnico do Brasil e precisa estar na seleção brasileira. Ou seja, estava escalando o técnico da seleção brasileira no seu subconsciente. Isso aí é jogar com a notícia de maneira suja. E olha que eu percebi isso há muitos anos atrás. Então as informações que eu tenho hoje, do que eu já li, que eu já anotei, então só vem a corroborar que existe realmente uma manipulação da sua forma de pensar, da sua maneira de pensar e de fazer escolhas. Entenderam o que é cortina de fumaça? É isso. Então, quando você ver qualquer notícia na televisão, antes pergunte o que está por trás desta notícia. Ok? Vamos falar de outra coisa, para você entender melhor ainda essa questão de cortina de fumaça. O óleo nas praias brasileiras. A população catando óleo com a mão lá. E por que o Greenpeace não se envolveu? Porque é uma ONG vinculada a ideais esquerdistas. E por acaso, se você querer, o óleo é venezuelano. E foi despejado a 700 quilômetros da costa do Brasil por um navio grego que já tem muitos indícios de não agir corretamente. Então, todos os pontos aí precisam ser conectados. As ONGs não se interessam em tirar o óleo da praia. Não se interessam pelas tartarugas, de fato, de verdade. O óleo é venezuelano, de um navio que já teve problemas com outros países. Então, para pensar nisso. O que está por trás da notícia? E como que a notícia é dada?
dentro da Rede Globo. E por mais estranho que pareça, o óleo chega às praias brasileiras logo depois da onda de queimadas na Amazônia, querendo passar por seu inconsciente que esse governo não está preocupado com a ecologia. E a ecologia, o verde, é uma das causas que a esquerda utiliza para impedir o crescimento dos países. Então, bota a mão na cabeça. Pensa um pouquinho sobre essas 3 questões que eu coloquei aqui para você. E você vai ver e vai entender que existe muito mais por trás da notícia que aparece para você nas mídias de hoje, na televisão aberta de hoje. Se liga, fique esperto, não seja mais massa de manobra de ninguém, não deixe ninguém moldar o seu pensamento. O livro que eu vou indicar para você, deixa eu ver se está aqui. Tá aqui, ó. Deveria indicar não, porque esse cara tá vacilando muito. Imbecil Coletivo, do Olavo de Carvalho. Porque ele vai falar justamente isso, de como manipulam a sua cabeça. E conforme você vai lendo, você vai vendo que isso é a mais pura verdade. Então, vamos em frente. Esse foi o vídeo dessa semana no Politicando no Brasil. Deus abençoe sua vida.